Olá, meus alunos, tudo bem? Espero que vocês estejam se cuidando, se prevenindo aí contra essa pandemia e que possamos estar dando continuidade aí um pouquinho nos nossos estudos. E hoje eu estou preparando aí para vocês uma pequena aula falando um pouquinho sobre a divisão com os números naturais. Que é algo que vocês já estudaram aí no ensino fundamental 1, no quarto, quinto ano, mas a gente vai retomar um pouquinho para que a gente possa dar depois continuidade e aprofundamento nos estudos. Então, quando eu trabalho numa divisão com os números naturais, nós vamos trabalhar com o dividendo, que nós vamos representar muitas vezes pela letra D. Temos aqui o divisor, o D minúsculo, o quociente com o Q minúsculo e o resto da divisão, que é representado pela letra R. Vocês vão observar aqui que eu tenho a divisão feita por 45 dividido por 3. Então, para realizar essa divisão, eu tenho que descobrir quantas vezes o 3 ele cabe dentro do 45. Então, quando eu vou iniciar uma divisão, o que nós vamos fazer? Eu vou esquecer aqui do 5 e vou lembrar só do 4. Quantas vezes que o 3 ele cabe dentro do 4? Então, é interessante eu pensar na tabuada, né? Eu venho aqui do lado e vou pensar 3 vezes 1 é igual a 3. 3 vezes 2 é igual a 6, ou seja, o 6 passou. Então, ou seja, o 3 ele vai caber apenas uma vez dentro do 4. Então, aí eu venho aqui, ó, 1 vezes 3, 3. E aí, o que nós vamos fazer agora? Eu vou subtrair. 4 menos 3, sobrou 1. Aí, dando continuidade na divisão, eu vou abaixar o número 5. Aí, eu vou fazer 5, abaixo ele. Então, tinha o resto 1, ficou o número 15. Agora eu tenho que ver quantas vezes que o 3 cabe dentro do 15. Aí eu continuo a minha tabuada. Ó. Se 3 vezes 2 é 6, aí eu tenho 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Ou seja, o 3 ele cabe 5 vezes dentro do 15. Então, eu vou fazer 5 vezes 3, 15. 15 menos 15, 0. Ou seja, esse 0 aqui que sobrou, ele é o chamado meu resto. Então, neste caso, nós vamos ter uma chamada divisão exata. Por que divisão exata? Porque o resto é 0, não sobrou nada. É como se eu pensasse, eu tenho R$45, dividir para 3 pessoas. Ou seja, é como se cada pessoa ficasse com R$15, todo mundo, cada um deles com R$15, sem sobrar nada, ou seja, foi uma divisão exata, ok? Também temos a divisão não exata. O que é uma divisão não exata? Quando sobra um resto diferente de zero. Então, vamos observar aqui, ó, 32 dividido por 5. Então, o que eu vou ter que pensar? Quantas vezes o 5? O 5, ele é maior do que o 3, então ele não vai caber só no 3. Então, eu vou ter que olhar todo o número aqui agora. 32. Quantas vezes o 5 cabe no 32? Aí eu vou ter que lembrar lá da multiplicação, da tabuada. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar o 5 vezes 1, que é igual a 5. 5 vezes 2, que é igual a 10. 5 vezes 3, que é igual a 15. Aí nós podemos ter aqui 5 vezes 4, que é igual a 20. 5 vezes 5, que é igual a 25. 5 vezes 6, que é igual a 30. 5 vezes 7, que é igual a 35. Opa! Então, o que eu vou observar aqui? Ó? Que o 5 vezes 6 é 30. O 5 vezes 7, 35. O 6 faltou 2 e o 7 passou 3. Então, o que eu vou observar? Que o 5 ele vai caber 6 vezes dentro do 30. Então, o que nós vamos fazer? 6 vezes 5, 30. 32 menos 30, sobrou 2. Ou seja, essa é uma divisão não exata. Por que ela é uma divisão não exata? Porque sobrou o resto 2. Então, eu tinha aqui agora, ó, o dividendo igual a 32, o divisor que é 5, o quociente que é 6 e o resto que é igual a
2. Então, nesse caso, eu tenho uma divisão não exata. Podemos observar, então, que a divisão e a multiplicação estão totalmente ligadas. Por isso que nós vamos chamar elas de operações inversas. Por quê? Para que eu possa saber dividir, eu preciso saber multiplicar. Observe, 8 dividido por 2 é igual a 4. E se eu pegar o 2 e multiplicar por 4 é igual a 8. Ou seja, eu tenho que, vocês vão observar aqui, o dividendo dividido pelo divisor é igual ao quociente. E se eu pego o divisor vezes o quociente, eu tenho o meu dividendo. Então, outro exemplo aqui, 36 dividido por 12, que é igual a 3. 3 vezes 12, 36. Então, eu tenho que o dividendo dividido pelo divisor é igual ao quociente. Divisor vezes o quociente é igual ao dividendo. Então, vocês vão observar que é uma operação inversa. 36 dividido por 12 é 3. 12 vezes 3 é igual a 36. Dando continuidade, e se a minha divisão não for exata? O que vai acontecer então, professor? Eu tenho que, quando ela não for exata, o dividendo vai ser igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Ah, mas por que lá em cima eu não coloquei mais o resto? Porque o resto é zero. E o zero, como nós já estudamos, é o elemento neutro da adição. Então, qualquer número somado com zero vai ser igual a ele mesmo. 6 mais 0, 6. 10 mais 0, 10. Ou seja, não altera o resultado, não altera a soma. Por isso que não há necessidade de acrescentar aqui um resto. Ao contrário da divisão não exata. Exemplo, 8 dividido por 3. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 8? Então, nós vamos observar 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Então, 3 passa. Então, é o 2. 2 vezes 3, 6. Sobra 2. Então, observe que eu tenho aqui o meu resto, 2. Se o meu resto é 2, quer dizer, então, que eu não tenho uma divisão exata. Eu vou ter uma divisão não exata. Aí, vocês vão observar que o 8, que é o quociente, é igual a 3 vezes 2 mais 2. 3 vezes 2, 6. 6 mais 2 é igual a 8. Conforme eu disse, o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Lembrando que primeiro eu vou multiplicar aqui e depois somar. Eu nunca posso primeiro somar esses dois e depois multiplicar. Outro exemplo aqui, 44 dividido por 3. Nesse caso, eu vou observar que eu tenho aqui o 3. Ó. O 3 ele cabe dentro do 4, então eu esqueço esse segundo 4, o 4 que está na unidade. Vou pensar nesse 4 que está aqui na dezena. Então, quantas vezes o 3 cabe dentro do 4? Aí eu vou fazer aquela conta que eu disse para vocês. Ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Então, 2 passou. Então, eu vou ter apenas 1. 1 vezes 3, 3. Então, vai ficar aqui 4 menos 3, 1. Agora sim eu venho abaixo esse 4 aqui. Formou o número 14. Quantas vezes o 3 vai caber dentro do 14? Eu vou continuar a minha conta aqui. Ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Então, observem que se eu multiplicar o 3 por 5, passou daquilo que eu quero, passou 1. Então, tem que ser o 4. Então, eu venho aqui, ó. 4 vezes 3, 12. 14 menos 12 sobra 2. Então, ou seja, o resto vai ser 2. Então, nós vamos ter aqui 44 é igual a 3 vezes 14 mais 2. D, o dividendo, é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Ou seja, 3 vezes 14, nós chegaríamos aí em 42. 42 mais 2 é igual a 44.
Caso tiver alguma dúvida, depois vocês podem estar tirando ou na plataforma ou no próprio canal no YouTube, escrevendo que eu vou estar explicando para vocês, ok? Dando continuidade, vamos fazer aqui alguns exemplos antes de passar os exercícios para vocês. Então aqui, no primeiro exemplo que eu vou trabalhar com vocês, está dizendo o seguinte: efetue as divisões e classifique em exata ou não exata. Então, o que nós vamos observar? Ó, 26 dividido por 4. Então, eu vou pegar o número 26 dividido por 4. O 4, ele cabe dentro só do 2? Não, 4 é maior que 2. Então, a gente já sabe que o 4 não cabe dentro do 2. Então, eu vou olhar para todo, o 26. Quantas vezes será o 4 cabe dentro do 26? Então, neste caso, a gente vai ter que ir lá para a tabuada, pensar na multiplicação. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. Ou seja, o 7 passou. Como o 7 aqui passou, eu vou usar o 6. Então, nós vamos ter 6 vezes 4, 24. Sobrou 2. Então, observem que o resto é diferente de 2. Então, como nós temos como o resto é diferente de 2, ponto. Logo, a divisão é não exata. Ok? Então, como o resto é diferente de 2, a divisão é não exata. Vamos pegar aqui um outro exemplo. 45 dividido por 9. Então, mesmo procedimento. Ó. 45 dividido por 9. O 9, ele cabe dentro do 4 somente? Não, porque o 4 ele é menor do que o 9. Não tem como eu colocar algo maior dentro de algo menor, né? Então, eu vou pegar aqui o 45. Então, eu tenho 45 dividido por 9. Então, eu vou fazer aqui. Como eu quero... Opa, só acabei equivocando aqui. Então, eu vou fazer 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 45. Então, é uma divisão exata. Por quê? Se eu multiplicar o 9 pelo 5, ó, 5 vezes 9, 45. Então, resultou em 0. Então, agora, como o meu resto é igual a 0, logo é uma divisão exata. Então, nós vamos ter aqui uma divisão exata. Já no segundo, ou melhor, na letra D, 125 dividido por 10. Se eu tenho 125 dividido por 10, eu vou fazer a mesma análise. O 10, ele cabe aqui dentro somente do número 1? Não cabe. Ele cabe dentro do 12? Sim. Então, ele cabe. Então, eu venho e coloco aqui, ó. 12 dividido por 10. Então, eu tenho 1 vezes 10, 10, sobra 2. Abaixo, 5. O 10, ele cabe dentro do 5? Do 25, quantas vezes? Então, vamos lá. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. Ou seja, 2 vezes. Então, eu tenho 2 vezes 10, 20. 25 menos 20, sobrou 5. Então, como o meu resto é igual a 5, ou seja, o resto é diferente de 0,
eu tenho uma divisão não exata. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês e que vocês possam aí estar fazendo depois os exercícios na plataforma conforme as orientações. Ok? Muito obrigado, até a próxima aula.